Noite linda para você acompanhar notícia para o trabalho. Estou aqui com o Fabiano Carvalho. Seja bem-vindo, Fabiano. Bem, E ele vai falar sobre desvendando segredos para uma venda eficaz. Isso mesmo, desvendando segredos para uma venda eficaz. Qual o erro mais comum que empreendedores cometem ao tentar vender seus produtos e serviços? então, a gente vê um erro muito comum acontecendo com pequenas, médias, grandes empresas, né? Que é ele tratar a venda no negócio dele como se fosse um caso de sorte, sem previsibilidade. De que forma? Contando só com as vendas, com indicações, contando só com alguns parceiros de negócio, e venda, ela vai além disso. Venda, ela é um processo, ela é uma matemática, aonde que, por exemplo, eu falo com 10, fecho com um. Então, quando eu estruturo um processo de venda dentro da minha empresa, seja ela pequena, seja ela média, seja ela grande, seja um autônomo, né, onde eu tenho metas, onde eu faço 10 ligações por dia, consigo fazer uma visita e eu consigo realizar uma venda. Quando eu estruturo o meu negócio e entendo que venda é um processo, eu consigo ter eficiência e previsibilidade. Ao passo que quando eu trato venda não como um processo, as vendas na minha empresa começam a ser meio que por acaso, sem previsibilidade, porque eu hoje faço algumas vendas porque tive indicações, mês que vem vou fazer um X vendas porque as indicações foram baixas. Então eu não ganho previsibilidade e isso aí afeta também o meu faturamento da empresa, né? Então o principal erro qual seria? Não entender que vendas é um processo. E quais são os pilares de um processo de vendas? Os pilares, entendendo que o símbolo máximo de vendas, vamos dizer, é um funil, né? Então, é a geração de demanda, aí a gente tem o engajamento e a oportunidade de negócio e a conversão dessa demanda. É, Se eu entender que isso é um funil, os pilares que me faz eu trabalhar nesse funil é pessoas e ferramentas, né? Pode ser um CRM, né, que é muito utilizado em vendas, ou até mesmo se eu não tenho um CRM, não tenho dinheiro para contratar um CRM, eu uso uma planilha de Excel. Mas eu faço a gestão das pessoas que eu estou conversando, fazendo follow-up, quando que eu devo entrar em contato, qual a hora de eu retornar para ele, quantos que eu falei hoje, e numa planilha de Excel eu consigo controlar essa minha gestão das vendas do meu negócio. Então, o que eu diria aí para você? Pessoas e ferramentas. Esse seria o pilar da venda, né? Eu tenho pessoas para fazer o processo e tenho as ferramentas para executar. E também eu posso colocar aí o próprio processo em si. Eu preciso ter um processo, né? Eu preciso ter um funil onde pessoas que eu abordo, pessoas que eu consigo fazer contato, pessoas que eu agendei, pessoas que eu conversei, e ali eu estruturo o meu processo, né? Uhum. E qual a importância de conhecer profundamente o seu público-alvo no processo de vendas e como fazer isso de forma eficaz? Legal. Então, a importância de eu conhecer meu público é que as pessoas compram pelos motivos dela. Então, qual é um erro que eu costumo perceber que acontece muito? Eu querer vender as coisas para as pessoas e só falar de características técnicas e querer enfiar uma venda na pessoa. Sendo que eu precisava entender das dores daquela pessoa, dos benefícios que o meu produto ou serviço traz para ela, porque ali eu entendendo as dificuldades que ela tem, o valor que eu gero ela com o meu produto ou serviço, eu consigo ser mais assertivo na venda. Então, assim, é muito importante eu conhecer meu público, que eu entendo qual é as dores que ele passa, qual é o benefício que meu produto ou serviço traz para ele. Então, isso se torna muito eficiente na hora de uma venda, porque características técnicas elas são importantes, precisa passar para o cliente, tá? Mas isso é no segundo passo. O primeiro passo você precisa entender a necessidade dele, precisa entender as dores dele, precisa entender o benefício que meu produto dá para ele ou o meu serviço dá para ele, porque as pessoas compram pelo benefício, pelo problema que meu produto ou serviço resolve. Então, por isso Uhum. é importante. E como vencer o conhecido tá caro da negociação? Tá. Então,
geralmente isso é um grande desafio, né? O tá caro. As pessoas conversam, não, mas tá caro. Geralmente eu costumo falar que a pessoa, quando a gente está abordando, está falando, está apresentando nosso produto, e ela fala, tá caro, né? Isso aí, esse valor aí está muito acima do mercado, tal coisa desse tipo, não consigo pagar. Geralmente é porque nós mesmos, como vendedor, criamos na cabeça dela as objeções, não apresentando o valor que o meu produto traz. Então, quanto mais eu agrego valor ao meu produto e consigo mostrar para a pessoa que o meu produto vai solucionar o problema dela, mais é removido da cabeça dela a objeção está cara. Porque as pessoas pagam para resolver os problemas dela. Então, se ela tem um problema latente e a gente conseguiu mostrar ali para ela que o nosso produto vai de encontro à solução do problema dela, ela paga por aquilo. Então, qual é a forma que eu venço o tá caro? Eu venço ele de que seguinte forma? Mostrando para a pessoa o valor do meu produto. O quanto que o meu valor vai resolver a vida dela e o quanto que o meu valor vai trazer grandes benefícios para ela. Porque, afinal de contas, as pessoas compram o produto por causa do benefício que ele traz. Tem até uma frase em vendas, né? Ninguém compra a furadeira porque é broca de ferro, de aço. As pessoas compram a furadeira porque ela quer o quadro pregado na parede. Então, é por causa do furo na parede, pelo benefício que a gente busca, não quer a ferramenta em si, mas quer o benefício que ele vai trazer para nós. E quais são as qualidades de um grande vendedor? A qualidade de um grande vendedor, eu diria que é saber perguntar, fazer perguntas assertivas e também saber ouvir o cliente. Porque o cliente, quando ele está falando, ele está ali mostrando o cenário dele em que ele se encontra. E o vendedor que sabe ouvir, ele sabe ali discernir o que está acontecendo com o cliente e até mostrar o produto ou o serviço dele de forma eficiente para causar para ele uma boa impressão. Então, tipo, saber ouvir é uma grande qualidade de um vendedor. E saber fazer as perguntas certas. Porque o segredo está nas perguntas e não nas afirmações. Bacana, bacana. E qual é o grande desafio do vendedor enfrenta? O grande desafio que o vendedor enfrenta é porque, assim, vendas ele é bem dinâmico, né? Então, o vendedor enfrenta aquelas dificuldades de lidar com os nãos, porque o vendedor ele vai levar muito mais não do que sim, mas quando ele sabe fazer uma boa gestão emocional, ele consegue lidar ali com os nãos que ele toma, porque é um funil, então ele vai tomar 20 nãos para ter 2 sim. Então, qual é o grande desafio para um vendedor? Saber fazer a gestão dos nãos, né? Manter a motivação e a execução do trabalho dele sempre em alta performance, ele sempre está ali focado em ter um bom desempenho na execução, ele precisa fazer quantas ligações por dia, e ele está ali, pau para toda obra, fazendo as ligações que ele precisa fazer, porque ele precisa executar o trabalho. Então, ter uma boa gestão emocional por causa dos nãos e ter a execução do trabalho. Isso é um grande desafio, porque um vendedor precisa ter uma boa rotina de trabalho, né? Eu diria isso. E quais são os principais tabus que a área enfrenta em venda de vendas? Os grandes tabus que a área de venda enfrenta, eu diria que um é entender que vendas acontecem por acaso, né? Entender que vendas eu diria para você que é matemática, é um processo. Eu falo com 10, consigo fechar um. Então, se eu falar com 20, eu fecho com 2. E venda, ele não é uma coisa que acontece organicamente por acaso na empresa, mas ela é um processo. Então, eu diria que isso é um tabu. Um outro tabu que a gente vê muito é achar que um bom vendedor é o que fala muito, é o larápio, é o que tem uma boa lábia. E não, um bom vendedor, ele é o vendedor que sabe fazer boas perguntas, que sabe ouvir o cliente. O bom vendedor é que tem um interesse genuíno nele de querer ajudar a pessoa e ele está trazendo para o mercado, ele está trazendo para o mercado uma solução para curar uma dor, né, de um determinado mercado, nicho ou de determinada pessoa. Então, esse é um grande tabu também, achar que todo vendedor bom é o vendedor que tem conversa, que tem uma boa lábia, né? Isso aí é coisa do passado, né?
Coisa do passado, vendedor tem que ser meio malandro e tudo mais. Então eu vejo que isso é um tabu ainda que acontece e já não é mais isso. Um bom vendedor é um bom vendedor é aquele que sabe fazer boas perguntas, conhece de técnica de venda, de persuasão, conhece de fazer boas perguntas para o cliente e que tem um desejo genuíno de ajudar as pessoas, né? Conversando com Fabiano Carvalho, consultor de vendas. Fabiano, como é que a gente faz saber outras informações? Para saber outras informações, Qual o seu WhatsApp? no WhatsApp, ele é o 11 9, né? 5857 1534. Tem mais alguma outra rede para passar? Eu tenho meu LinkedIn, que é Fabiano Carvalho, né? Pode entrar lá, Fabiano Carvalho, aí tá lá meu LinkedIn, você consegue encontrar ele lá. Foi um prazer recebê-lo aqui. Falei com Fabiano Carvalho, consultor de vendas. Agradeço a Deus que está do outro lado das câmeras. Peço licença a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformam. Tchau!